Um pouquinho hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei 17.709 de 2018, né? E vai afetar bastante a vida das empresas e das pessoas, tá ok? Vamos lá. Estão vendo o slide aqui? Estão vendo o slide, pessoal? Sim. Sim, Evandro. Sim. Tá? Vou entender o seguinte, né? A partir desse momento, nós vamos ter uma mudança cultural muito grande, né? Antes dessa lei, a regra era, puxa, pegue o máximo de dados possíveis, colete o máximo de dados possíveis, guarde esses dados, porque vão ser importantes para tomar uma decisão futura, tá ok? Para comprovar, para demonstrar uma situação, para tomar uma decisão baseada nesses dados, nesses fatos. O que a lei fala agora, efetivamente? Pessoal, tem microfone aberto, acho que tem alguém aí, por favor. Tá? O que ela fala exatamente agora? Então, ela fala o seguinte, ó, só colete, só guarde, só processe os dados que forem absolutamente necessários para o seu negócio. Pessoal, tem o microfone aberto aí, de alguém. Tá? Então, muda o conceito, muda a cultura. Tá ok? Só posso guardar, coletar e guardar os dados e informações que forem exatamente, absolutamente necessárias para a empresa. Tá ok? Vamos lá. Como se proteger de um mundo cada vez mais movido a dados, né? Gente, nossos dados pessoais das nossas empresas está exposto em toda qualquer forma de arquivo por aí, tá bom? Para pedir uma comida hoje via iFood, ou NH Food, né? Vocês podem escolher à vontade o que vocês querem aí, né? O Rap, que vocês quiserem. Eu tenho que fornecer meu nome, meu endereço, meu cartão de crédito, com validade, com senha, com tudo, né? Tá? Nossos dados estão expostos por aí, o tempo todo. Ok? Para eu fazer uma compra, uma aquisição, para poder fazer um contrato, para eu fazer uma compra via internet. Nossos dados estão expostos de qualquer forma aí, né? Estão todos por aí. Em todas as partes do mundo, né? Em todas as empresas que existem por aí. Ok? Vamos lá, então, né? Madruan, mas a LGPD se aplica a todo mundo, né? Na verdade, se aplica a todas as pessoas jurídicas e físicas que coletem, guardem e tratem dados de pessoas físicas, pessoas naturais. Então, de novo, né? Ela trata, efetivamente, de pessoas físicas e jurídicas que coletem, guardem e tratem dados de pessoas físicas. Quer dizer, então, pessoa jurídica, dado de pessoa jurídica, não precisa ter esse tratamento todo. Não precisa ter. Tá certo? Não precisa ter. Apenas dados pessoais de pessoas físicas. O que é dados pessoais de pessoas físicas guardados, coletei, guardei comigo? Tem que tratar. LGPD. Aplica, tá bom? Suas regras se aplicam a todos os tipos de empresas, independente do tamanho do setor, online ou offline. Vamos lembrar que não são só as informações que estão no computador, estão no meu sistema, nos meus arquivos eletrônicos, tá certo? Tudo que é impresso, em papel, guardado de alguma forma, né? Tudo isso está incluído na LGPD, tá ok? Então, informações pessoais, uma fotografia de celular se enquadra. Informações pessoais na cabeça de uma pessoa, se enquadra. Informações pessoais que estão numa impressora, lá que se enquadra, tudo se enquadra, né? Desde que seja pessoa física, tá ok? Dados de pessoas físicas, tá? Então, tanto online como offline, né? Online, eletronicamente, acessível, né? Offline, que esteja guardado de outra forma que não esteja acessível, ok? E quando eu falo tratamento de dados, eu estou falando, né, nesse ciclo todo aqui, ó, né? Na coleta de dados, quais são os formulários que eu utilizo, quais as formas que eu utilizo para coletar dados, né? Retenção, a guarda do dado, né? A guarda do dado, o processamento desse dado em outras informações, em outro conhecimento, o compartilhamento com outras empresas, com outras pessoas, tá? Até a eliminação do dado. Tá certo? Muita gente não faz a eliminação dos dados mais porque a gente tem espaço de sobra nos nossos sistemas, nos nossos HDs, né? Eu posso guardar vários anos, né? Mas, puxa, se a lei hoje diz que eu preciso guardar por 5 anos, a partir do 6º ano, faça a eliminação. Quanto menos dados eu tiver sobre minha posse, né, sobre a minha retenção, sobre a minha guarda, né, menos riscos de perda de dados eu tenho, tá? E também em todas as formas, né? Tá? Em documentos escritos, impressos, nas bases de dados, em locais físicos, com pessoas, em sistemas, né, em unidades operacionais, em qualquer lugar que tiver um bom dado, né, de alguma forma guardado, né, que foi coletado, está retido lá, está guardado, está sendo processado, compartilhado, né, aplica-se a LGPD. Ok? Tá? Uma grande informação é o seguinte, né, ó,
O detentor do dado, a pessoa que tem a detentora do dado, chama-se titular, chama titular, tá certo? Detém o dado. O CPF é meu, o nome é meu, o RG é meu, né? O endereço é meu, tá certo? São dados meus, tá? Então, a LGPD, né, assegura ao detentor do dado pessoal total conhecimento, né, de como onde esse dado foi coletado, onde ele está retido, como ele está sendo utilizado. Então, ele tem direito de saber onde está. Então, as organizações, as empresas, as pessoas que guardam dados, pessoas físicas, deverão comunicar a essas pessoas, né, que dados estão guardados lá e como estão sendo usados esses dados. É fundamental isso, tá ok? O conhecimento do detentor do dado, do titular do dado. É importante isso, tá? Bem, e quem controla a LGPD no Brasil? Tá? Está sendo criada agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é responsável por criar novas normas a respeito da proteção de dados, investigar, né, se as empresas estão realmente praticando a LGPD, estão aplicando, estão se adequando à LGPD, ok? E se haver um vazamento, se houver um incidente, né, ela é responsável por ir até as empresas, né, verificar o que está acontecendo, tá certo? E aplicar as sanções necessárias, ok? As sanções necessárias. Então, quem controla isso vai ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados, já está sendo criada, já está sendo estruturada já, para começar a aplicar as sanções necessárias, ok? Vamos lá, então. Algumas definições, alguns conceitos importantes que a própria lei traz. Percebam, pessoal, duas coisas, tá? Todos os slides estão numerados aqui do lado inferior direito, né? Estão numerados. Se vocês quiserem, em algum momento, fazer uma citação a algum slide, basta dizer qual é o número do slide, né? Guarda aí, anota aí, e depois a gente volta a fazer alguma resposta, alguma dúvida que ficou para trás aí. Tá ok? E também tenho procurado, né, sempre indicar qual é o artigo que fala sobre isso, tá ok? O artigo da norma, da lei, que fala sobre isso. Vamos lá, então. O primeiro conceito, o que é um titular, né? Titular é a pessoa física a quem os dados pessoais se referem. Tá? Evandro Williams Richard, pertence a mim. Eu, pessoa física, aqui, titular. Tá bom? Meu RG, meu CPF, meu endereço, data de nascimento e outros dados mais, minha CNH, né? Preferência sexual, preferência alimentar, né? Cor da pele, cor do olho, né? Peso, tudo isso são informações que pertencem a mim, pessoa física, titular. Tá bom? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada, identificável ou individualizada. Então, dado pessoal é qualquer informação ligada ao titular. Ao titular, né? Tipo RG, CPF, endereço, data de nascimento, né? Dado pessoal, isso é um dado pessoal ligado ao titular, a um titular específico. O que é um dado anonimizado? Nós vamos ver claramente isso aqui agora, tá? Vamos lá olhar. É o dado relativo a um titular que não pode ser mais identificado. Então, peguei um dado no titular, transformei ele de alguma forma, tratei ele de alguma forma, e não consigo mais identificar quem é essa pessoa. Vou dar um exemplo aqui na frente, próximo slide, vamos lá. Dado anonimizado, tá bom? Então, eu tenho vários formulários da empresa, eu coleto dados. Eu faço um cadastro de clientes, por exemplo, um cadastro de funcionários, um cadastro de fornecedores, pessoas físicas, né? Sempre pessoas físicas, tá ok? Tá? Coleto dados, né? E guardo esses dados, né? Guardo esses dados, tá bom? E aí eu pego esses dados e faço estatística. Puxa, né? Qual é a preferência das pessoas? As pessoas, não, a maioria dos meus clientes são homens, são mulheres, né? Tem primeiro grau completo, segundo grau completo. Você fazer estatística a respeito disso, né? Imaginar que nós temos aqui com a coleta de dados, a gente coletou uma pesquisa de satisfação de clientes, tá ok? Então, estou dizendo aqui, estou avaliando aqui, as pessoas mandam formar as pessoas, elas respondem com o que elas acham de cada item. Imaginar, os alunos da Fazar, avaliando a Fazar, né? Quando eles avaliam a Fazar, eles preenchem um formulário, né? Esse formulário já consigo gerar estatística, dados estatísticos, né? O pessoal gosta, o que o pessoal acha da informática, da sala de informática, o pessoal acha dos docentes, o pessoal acha das disciplinas, da matriz, né? Então, eu consigo transformar essa informação pessoal, individualizada, em dados estatísticos, né? Estatísticos, tá? E aí, o que eu faço? Né? O que eu tenho que fazer? Tá certo? Eu não posso permitir, para ser anonimizado, eu não posso permitir que seja possível desses dados voltar à fonte, identificar. Espera aí. 5% das pessoas disseram que a informática não é legal. Não é legal. Né? Consigo ver quem são essas pessoas que disseram? Se eu conseguir, o dado não está anonimizado. Se eu conseguir fazer o retorno, né, identificar. Né? Quem foi que respondeu que alguma coisa não estava legal, isso não está anonimizado. O que eu tenho que fazer? Impedir esse retorno. Impedir esse retorno. Tá? Como é que eu faço isso? Descarto os dados primários. Elimino os dados primários. E só ficam com os dados anonimizados, que são esses aqui. Tá? Que são esses aqui. Pessoal, tá claro isso?
Eu coleto informações, traduzo isso em estatística, em dados estatísticos, em informações importantes para a tomada de decisão, e depois elimino a minha base para não ter mais fazer o retorno, com condições de fazer o retorno, tá bom? Se eu conseguir fazer o retorno, identificar quem são as pessoas que responderam alguma coisa específica lá, foi fulano de tal, assim, assando, isso não está anonimizado, tá bom? Por que é importante isso? Que os dados anonimizados, né, não tem que responder a LGPD. Tá? Então é importante anonimizar muitos dados que a gente vai utilizar e eliminar a fonte. Tá? É fundamental isso. Um outro conceito chama-se dado pseudonimizado. Pseudonimizado, tá bom? Então, vamos imaginar lá que no cadastro de clientes da minha empresa, eu tenho um cliente aqui, cadastro de clientes, tem o cliente número 10.000, que é o Evandro Williams Vischer, CPF esse, RG esse, mora nesse endereço, nesse município, a nascimento é essa. Perfeito? Tá? Então, eu consigo identificar claramente quem é essa pessoa. Claramente, eu tenho os dados dele, consigo identificar. Imaginar que essa pessoa, que eu, Evandro, né, eu era cliente dessa empresa, eu mudei de cidade e deixei de ser cliente dessa empresa. Mudei de cidade, né? Mudei de cidade. Faz um ano que eu não tenho nenhum contato com essa empresa mais, nem nenhum tipo de comércio, nem de relação comercial com essa empresa, tá bom? Não reclamo, não faço solicitações, não faço consulta, não compro nada, não faço nada, ok? Então, X tempo depois, tá? O que a gente faz? A gente pega esses dados desse cliente, porque já não tem nenhuma relação com a empresa mais, e transforma isso, vai levar isso para um arquivo offline. O que é um arquivo offline? Posso gravar isso numa mídia, guardar dentro de um cofre, posso pegar, imprimir esses dados e guardar dentro de um armário, controlado por chave, tá? Que as pessoas não tenham mais acesso remoto, é método de acesso por fora, né, do sistema, tá bom? Não entrar no meu sistema, abrir o sistema e poder pegar esses dados, tá bom? Então, eu pego esses dados aqui do Evandro e levo para um arquivo offline, que não é acessível eletronicamente, que apenas pessoas autorizadas têm acesso. A senha do cofre, a chave do armário, ok? Assim por diante, tá bom? E depois o que eu faço? Né? Eu venho, volto para cá e faço o quê? Olha o que eu faço. Eu descaracterizo os dados dessa pessoa. Tá vendo? Eu descaracterizo os dados dessa pessoa. Então, eu tenho alguns dados aqui que aparecem, mas não consigo identificar que essa pessoa aqui sou eu mais. Sou eu mais. Tá certo? Eu tenho o primeiro nome, as duas iniciais dos outros nomes. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Pode ser feito de forma diferente também. Tá? Data de nascimento. Então, se eu voltar, retornar para a empresa e disser, poxa, eu quero ter uma relação de novo com essa empresa. Então, pegar meus dados e falar, puxa, espera um pouquinho. A pesquisa, eles vão encontrar, né, esse dado aqui. Falar, olha, esses dados parecem que são do Evandro. Tá bom? Parece que é essa mesma pessoa. Tá certo? Tá? O que eles fazem, então? Eles vão até o arquivo offline, né? Verificam realmente se o cliente no 10.000 sou eu mesmo, vão lá verificar se no 10.000 sou eu mesmo, e recuperam os dados. Tá certo? Então, os dados continuam no meu sistema, eles ficam pseudo-anonimizados, nimizados, né? Pseudonimizados, né? Eles ficam sem identificação. Não. Se esse dado vazar, imagina, se esses dados vazarem, o que o cara pode fazer? Nada, usando esses dados. Ok? Pessoal, tranquilo por aí? Outro conceito, né? Dado pessoal sensível. Esse é muito importante, tá bom? O que é um dado pessoal sensível, né? É um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, saúde ou a vida sexual, dado genético, biométrico, né? Algum dado que se vazar, ele pode causar um impacto muito maior na vida das pessoas, na vida do indivíduo, do titular, na verdade, né? Ok? A LGPD não proíbe usar esses dados, apenas determina que merece um cuidado extra, né? Um cuidado extra. Normalmente, nas empresas, né, a área do SESMIT, da segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho, tem acesso a dados da vida, da saúde das pessoas. Né? Se a pessoa tem alguma doença contagiosa, se ela tem uma doença, né, qualquer tipo de doença sexualmente transmissível e tal, tudo mais. Então, muito cuidado com isso, tá ok? E quem tiver dados sensíveis, tem que tomar o máximo cuidado com isso, tá ok? Para isso não vaze. Beleza? Agora vamos lá. Existem algumas partes, né, que participam desse processo todo, né? A LGPD determina, né, quatro partes nesse contexto todo, né? O controlador de dados pessoais. O controlador de dados pessoais pode ser uma pessoa física ou jurídica que é responsável por determinar como que a informação vai ser utilizada na empresa, tá? Então, normalmente, vem a direção da empresa como controladora ou a própria empresa como controladora, tá? É quem determina como os dados serão tratados na empresa. Quais dados vão guardar e como serão tratados. Depois vem o operador dos dados pessoais,
é a pessoa que manipula, que coleta informação, que grava informação no sistema, que traduz informação em outras informações, tá? Pega esses dados e transforma em informações, tá? São os operadores, pessoas que trabalham dia a dia coletando dados, né? Olhando o sistema, olhando relatórios impressos, anotando em planilha dados de pessoas, né? São os operadores. E no meio desses dois vem o encarregado. É a pessoa física ou jurídica, interna e externa, indicada para realizar o acompanhamento das atividades de proteção de dados na empresa, tá? Então, é ele que acompanha. Se houver uma reclamação, vazamento de dados, ele que é a pessoa acionada. Se houver uma dúvida em relação, se um consumidor, um titular, quer saber alguma coisa dos dados dele, é a pessoa que atende essa pessoa. Então, é a pessoa que controla os dados pessoais, né, a nível médio. É um gerente de nível médio que controla os dados pessoais, tá? A proteção dos dados pessoais. Perfeito, pessoal? Vamos lá. A LGPD também enumera uma série de bases legais, tá bom? Bases legais. Então, a primeira base legal, vou até passar esse slide para vocês verem, é o consentimento, né? O consentimento. Muitas vezes, né, nós vamos ter que procurar agora, na hora de coletar dados, dizer para a pessoa, olha, estou coletando o seu e-mail, eu vou usar esse e-mail seu para tal finalidade, tá certo? Vou imaginar que na minha empresa, eu vou usar o e-mail para te mandar a fatura todos os meses. Vou usar seu e-mail também para te enviar cobrança. Se você não pagar, se você ficar inadimplente, vou mandar cobrança. Vou usar seu e-mail também para mandar uma pesquisa de satisfação de clientes. Então, para cada uso que você vai usar a informação pessoal, o dado pessoal da pessoa física, você tem que comunicar a ele e pegar o consentimento dele, tá? O consentimento dele. Existem algumas coisas que não precisam consentimento, tá certo? Eu vou falar depois das demais. Mas aquilo que é dado sensível, ou que é um dado que não tem legislação que permita isso, tá bom? Que a LGPD não enquadre, isso é do consentimento da pessoa. Vamos dar um exemplo, tinha uma farmácia em Novo Horizonte hoje, que você, quando vai na farmácia, eles perguntam se você tem cadastro na farmácia. Se você não tiver, eles falam que eles precisam do seu nome, seu CPF e seu endereço e telefone, para poder te oferecer ofertas, né? E pede, né, como está dizendo, olha, tu precisa dos seus dados pessoais, cadastrar os dados pessoais para te oferecer novas ofertas, vantagens, né? Posso cadastrar seus dados pessoais? Pode. E cadastra os dados pessoais e pede para a pessoa colocar o dedo lá no digital da pessoa, que é a assinatura da pessoa, autorizando a coleta dos dados e tratamento dos dados dessa pessoa, ok? Tá? O consentimento tem que ser expresso, tem que ser claro, individual. Consentimento genérico não pode, tá bom? Não é aprovado. Consentimento genérico é uma infração LGPD. Tem que ser claro, individual, a pessoa tem que autorizar cada uso do dado. Ok? Só não é obrigado ao consentimento quando existe uma obrigação legal. Opa, Evandro, mas eu coleto os dados para poder fazer o e-social. O Evandro coleta os dados para poder emitir nota fiscal. Então, existe uma obrigação legal por trás, né? Coleta os dados para poder fazer imposto de renda. Então, tá certo? Obrigação legal, não precisa de consentimento. Para execução de políticas públicas, eu coleto os dados para poder fazer um plano de vacinação de idosos. Políticas públicas, não precisa de consentimento para coletar esses dados. Ou vou coletar os dados para fazer um estudo, uma pesquisa, né, acadêmica, uma pesquisa, um TCC, um TIC da faculdade, tá certo? Não precisa de consentimento, né? Mas é importante também fazer a anonimização desses dados aqui, né? Para fazer um contrato, uma execução de contrato, né, contratual. Eu preciso fazer uma venda e preciso verificar os dados dessas pessoas se tem uma restrição, né? Se tem uma restrição, por exemplo. Então, eu estou pegando os dados, né, para poder fazer uma diligência, fazer um pré-contrato, né, para verificar algumas coisas. Então, não preciso fazer consentimento. Exercício regular de direitos. Vou processar alguém, se eu vou fazer um documento, né, uma documentação no fórum, uma documentação em algum lugar, né, não preciso de consentimento. Proteção à vida, né, dados da pessoa física, para internação, para tratamento médico, né, para algum tratamento no hospital. Tutela da saúde, né, se eu vou contratar um plano de saúde, por exemplo, ou um seguro, né, seguro de vida, eu preciso dos dados pessoais, não preciso de consentimento. Legítimo interesse do controlador. Nossa, isso vai dar manga para, né? Não existe claramente definido o que é o legítimo interesse do controlador. Então, a gente tem que julgar, se é legítimo interesse meu, eu preciso desse dado. Tá certo? Se você pegar um dado e não pedir o consentimento baseado nesse item, tá bom? Não está claro ainda o que é legítimo interesse do controlador. Tá? Isso dá muita discussão ainda. A NPD vai ter que, né, trabalhar melhor esse assunto aqui depois. Proteção do crédito, né? Proteção do crédito. Quando eu faço uma compra
a compra pela internet, uma compra no cartão de crédito ou débito, e preciso verificar algumas informações adicionais, às vezes, né? Para poder garantir que aquilo não foi uma fraude, não está sendo uma fraude. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? São as bases legais da LGPD. Tá? Parte do consentimento e depois tem algumas exclusões aqui para eu ter que fazer o consentimento. Tá? Para não aplicar nenhuma regra dessa aqui, eu estou infringindo a LGPD e estou sujeito a sanções legais. Né? E aí vem a questão chamada segurança, se eu consigo baixar essa barrinha, consigo. Né? Segurança de dados. Puxa, eu tenho dados coletados, tenho dados que vão ficar retidos, guardados, processados, tratados na empresa, compartilhados. Preciso garantir a segurança desses dados todos. Né? Então, preciso fazer o quê? Garantir medidas técnicas e administrativas. O que são medidas técnicas? Backup, firewall, espelhamento de servidor, controle de senha, por senha, acesso por senha, troca de senha, né? E administrativas é treinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas a usarem corretamente os dados, né? Não abrir qualquer e-mail, trocar a senha periodicamente, fazer uma boa senha, né? Não usar pendrive em qualquer lugar, tá certo? Tá? Então é importante, a LGPD pede que a gente faça segurança de dados baseadas em medidas técnicas e administrativas. Né? Uma coisa muito importante que apareceu aqui chama-se compartilhamento. Tá? A gente coleta dados, a gente retém dados e acaba compartilhando com algumas partes. Compartilhando. Se compartilha com o governo federal, estadual, municipal, eu preciso garantir que esses dados não vazarão de lá. Porque se houver um vazamento de dados, de onde foi a fonte, de onde vazou. Tá? É muito comum a gente compartilhar, pessoal, dados com empresa de software. Eu tenho um software aqui na minha empresa e eles precisam dar uma atenção e aí eu libero uma porta de entrada de firewall para os caras poderem entrar e poder olhar, pegar meus dados e testar meus dados. Uma alteração no sistema com os meus dados. Ou até eu envio os dados, às vezes, backup de meus dados para a empresa poder testar lá na empresa dela. Estou compartilhando dados. Tá? Cuidado com isso. Se eu compartilhar dados com alguém, eu preciso ter garantias que aquele dado compartilhado não vai vazar a partir de lá. De onde foi compartilhado. Por quê? Se vazar de lá, eu sou responsável. Eu permiti compartilhamento, eu autorizei compartilhamento. Ok? Muito cuidado com isso. Né? Vamos lá também. A LGPD traz também alguns princípios, né? Alguns princípios muito importantes, tá bom? É assim, ó. Vou imaginar que o titular dos dados veio até a empresa e pediu para mostrar para ele que a forma que eu estou tratando os dados, que eu garanto realmente que os dados não vão vazar, tá certo? Não são seguras e não vão vazar. Então, a LGPD traz alguns princípios, né? Nem sempre é possível provar isso para as pessoas, tá bom? Então, a LGPD traz alguns princípios que auxiliam a garantir que isso aconteça, tá bom? Que os dados serão seguros. Princípios são esses, né? Vamos lá. O primeiro princípio é a finalidade, né? Apenas coletar dados pessoais para fins legítimos, informando com clareza o usuário a finalidade da coleta, né? Então, tem que falar para o cara, estou coletando esses dados para tal razão, por tal razão, tá certo? Adequação. Disponibilizar todas as informações sobre a coleta e uso de dados para o usuário de forma honesta, né? Então, tem que estar adequado, né? Eu estou usando os dados no tamanho e na finalidade adequada, tá certo? Não posso usar para que eu coletei para e-mail para mandar a fatura e estou usando para outros fins. Não pode, tem que ser adequado, tá certo? Necessidade, né? Manter ou utilizar os dados essenciais, apagando-os quando deixarem de ser relevantes. Só quando está preciso. Preciso desse dado? Preciso. Não preciso mais? Excluo, elimino, apago. Ou anonimizo, né? Tá certo? Livre acesso. Né? Ser capaz de apresentar ao usuário os dados de forma como são processados ao ser requisitado. Gente, o usuário, o titular, tem que ter livre acesso aos seus dados, tá? Normalmente, né, algumas empresas, hoje o cara vai no site da empresa, o cara pega pré-cadastro lá, faz um login e uma senha, e consegue acessar os dados que estão guardados na empresa, para ele poder conferir, né, e atualizar se necessário, tá bom? A legislação exige isso, a LGPD exige isso, tá? Facilidade e gratuidade no acesso aos seus dados, ok? O termo que ela usa é isso, facilidade e gratuidade no acesso aos dados. E também pode atualizar esses dados, tá bom? Precisão. Manter os dados precisos a todo momento, deletando-os atualizando dados errados ou imprecisos, né? Então, precisão sempre, tá ok? A atualização dos dados o tempo todo. Transparência. O usuário deve ser informado de maneira clara e acessível sobre os riscos e direitos sobre seus dados, tá bom? Se houver um vazamento de dados, primeiro passo é informar, tá bom? Comunicar ao cara, o titular. Olha, seus dados tais vazaram da empresa, nós estamos tomando as ações necessárias, assim, transparência. Segurança, né?
tomar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de danos, furtos ou perdas. Tá bom? É importante, vamos ali atrás já sobre isso. Prevenção. Tomar medidas preventivas para a proteção dos dados, evitando danos aos titulares. Vamos lembrar que segurança e prevenção, né, não é só dados eletrônicos, são dados físicos também. Quem vai ter acesso aos armários, quem vai ter acesso, né, à impressora, quem vai ter acesso à tela do computador, né, posso chegar na tela, importante, vou lá e tirar uma foto. Né, então, cuidado com isso, tá bom? Não é só dados online, dados offline também, tá bom? Não discriminação, né, não utilizar os dados para nenhum fim discriminatório, ilícito ou abusivo, atendendo aos requisitos da lei. Né, cuidado com isso, né, não usar os dados, para ter dados lá da cor da pele, por exemplo. Usar isso para discriminar alguém. É preocupante isso, tá bom? Isso é totalmente proibido. E responsabilidade, né? Dotar esses princípios e ter condições de provar sua adoção em todos os procedimentos da empresa. Aconteceu o problema, responsabiliza-se. Vazou, é daqui, tem um problema sério aqui, vou resolver, tá bom? Isso é responsabilidade, não é só na parte do controlador, né, e do operador também, controlador, do operador, né, e do encarregado, tá bom? Em todas as partes, tá bom? Então, todo mundo está responsável por isso. Então, adotar uma postura de responsabilidade sempre, tá? São 10 princípios do LGPD. Joia? Vamos lá, a LGPD diz o seguinte também no artigo 18, né? Sempre que se encerra um relacionamento comercial, os dados tratados devem ser anonimizados, excluídos ou apagados. Cara, não tem mais relação comercial com você. Não vou mais comprar de você. Estamos encerrando uma relação. Tá bom? Então, fazer o quê? Ela obriga, no artigo 18, que os dados sejam, né, tratados, devem ser anonimizados, excluídos ou apagados. Tá? É obrigado a fazer isso. Né? Ela também diz aqui, né, cita alguns direitos dos cidadãos. Então, o titular do dado, o cidadão, tem alguns direitos, né, muitos direitos em relação aos seus dados pessoais. Quais são esses, né? Tá? Primeira coisa, né? Consentimento, né? O consentimento. A gente falou consentimento lá atrás, né? Confirmar o acesso aos seus dados. Posso usar seus dados? Posso gravar seus dados? Posso utilizar dessa forma? Consentimento, né? E ele também tem direito de corrigir dados incompletos ou desatualizados. Tem que dar acesso para ele corrigir, né, ou atualizar. Tá certo? E realizar a portabilidade para outra empresa. Posso estar usando, por exemplo, a energia elétrica em Novo Horizonte, da Energisa, e posso mudar de município e ir para outra cidade, que é a CPFL. Posso pedir a portabilidade dos dados, pedir que essa empresa transfira os dados para outra empresa. Tá certo? Isso é permitido, totalmente permitido agora pela LGPD. Né? Pedir a revogação do consentimento. Eu dei consentimento num certo dia e não quero mais dar, não quero mais. Eu peço a revogação do consentimento. Eu não posso, não quero mais. A empresa tem que garantir que ela vai tirar o consentimento e pagar esses dados. Tá bom? Confirmar a existência do tratamento. Ele pode até a empresa falar, eu quero ver você tratando meus dados pessoais. Né? Preciso ver isso aí. Tá joia? É permitido, totalmente permitido. Isso aí você é obrigado a fazer, mostrar. Solicitar a eliminação dos dados excessivos ou tratados, né? O cara pode chegar e falar assim, não quero mais... Opa, desculpa. Vou limpar aqui. Não quero mais, quero que você exclua os meus dados pessoais. Claro que para você, em algumas relações comerciais, não dá para apagar os dados. Imaginar que vocês, alunos, cheguem na faculdade e digam, quero que apague todos os meus dados pessoais. A faculdade tem que informar você. É um direito seu. Só que se você pagar seu nome, seu RG, CPF, os dados básicos, né, eu não consigo te manter como aluno mais. Então, assim, a empresa informa você e você decide se você quer realmente eliminar ou não os dados. Tá joia? Informar as consequências de não conceder permissão. Pedir permissão para você, você não deu a permissão, então eu vou te informar, olha, né, sem essa permissão eu não consigo fazer tais coisas. Tudo bem? Trabalha para você isso? Sim. Né? Informar com quais empresas os dados foram compartilhados. Né? É importante informar todos os titulares dos dados. Né? Estão prendendo seus dados com essa empresa, com essa empresa, com essa empresa, com o governo federal, com o governo estadual, com a empresa de software, com essa empresa aqui. Tá bom? Com quem informar o cidadão a respeito disso. Então, os direitos dos cidadãos também são tratados na LGPD. Tá joia? Tratamento de dados de crianças e adolescentes. Né? Isso é muito preocupante, tá certo? É imprescindível pegar a autorização, o consentimento de um dos pais. Tá certo? Só não é necessário no caso de tratamento de saúde, né? No socorro de saúde, né? Tá ok? E no tratamento de menores, está na tutela de menores, né? Conselho tutelar, por exemplo, tá certo? Tem dados, pode pegar dados de crianças e adolescentes sem autorização dos pais, tá certo? Quaisquer agentes ou indivíduos, né, são responsáveis por assegurar a segurança desses dados. Gente, muda a relação de trabalho, inclusive, tá bom? Quem trabalha nessa empresa
tem que estar treinado, preparado e tem que ensinar um termo de responsabilidade pelos dados pessoais da empresa, que estão ali na empresa, pessoas físicas que estão na empresa, tá bom? Então, qualquer pessoa pode ser processada em função disso. Claro que quem responde primeiro é o controlador, é a empresa, tá certo? Mas no último nível, o operador, né, a pessoa que vai operar os dados, que vai coletar os dados, tratar os dados, né, também é responsabilidade, responsabilizar. Tá ok? Tá ok? Se o titular sentir que seus interesses não estão sendo respeitados, ele pode entrar com um processo junto ao NPD, pedir providências legais junto ao NPD, né, isoladamente, sozinho ou coletivamente, tá certo? Se ele sentir que os dados vazaram, né, ele pode pedir, né, processar, né, pedir uma investigação a NPD junto à empresa, né, processando a empresa, inclusive, por danos, tá ok? Nesse caso específico, tá, se ele não conseguir provar que foi a empresa, que seus dados vazaram daquela empresa, mas houver alguma evidência, pequena evidência, que vazou daquela empresa, o próprio juiz vai pedir para a empresa provar o contrário, tá bom? Que não vazou de lá. A lei está clara em relação a isso, tá ok? Então, se a pessoa dizer, vazou de tal empresa, da XYZ, tá certo? Se houver alguma evidência, pequena evidência que isso é verdade, né? Mesmo que não tiver provado claramente, o juiz deve pedir para a empresa provar que não foi de lá que vazou o dado. Ok? Por isso a implementação da LGPD é fundamental, galera. Muito importante. Né? Bem, e se eu não cumprir a LGPD, Evandro? Né? Se a minha empresa não cumprir, eu cumpri parcialmente, o que acontece? Né? A NPD irá definir as sanções a serem aplicadas. Né? Sanções a serem aplicadas. Tá joia? As sanções são essas, né? Aqui as sanções. Uma advertência, pode ser uma advertência, pode ser uma multa simples, que varia de 2% do faturamento da empresa até o limite de 50 milhões de reais. Simples, né? Multa simples. Uma multa diária. Pode ser a possibilidade de publicação da infração. Posso tornar-se público. Tá? Tal empresa vazou, né? Tais informações assim, atingindo tais pessoas. Né? O bloqueio dos dados pessoais envolvidos. Eu posso, a NPD pode ir na sua empresa e bloquear os dados pessoais envolvidos. Se você fica sem os dados, você fica. Né? Pode eliminar os dados de pessoas envolvidas. Já pode vir eliminar os dados pessoais envolvidos. Ela pode determinar suspensão parcial por até 6 meses do banco de dados envolvido, banco inteirinho, tá sempre inteirinho. E proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Né? Então, ela pode vir proibir você de fazer qualquer tratamento de dados, né? Parcialmente, totalmente. Né? O que é levado em conta para definir qual é o tamanho da sanção aplicável? O que é levado em conta? Né? É levado em conta a gravidade e a natureza das infrações, a boa-fé e a cooperação do infrator. Opa, realmente cometeu, o problema foi meu, né? Estou resolvendo aqui, estou fazendo um esforço para resolver, tá bom? Se houve vantagem obtida com a infração, de repente a gente deixou vazar os dados, né? Porque estava dando uma vantagem. Eu vendi os dados para alguém, por exemplo. Tá joia? Quais são as condições econômicas do infrator? Vou cobrar 50 milhões de uma pessoa que não tem nem, né? Uma portinha ali, não tem. Tá joia? Reincidência e gravidade do dano causado. Foi incidente? Foi mais de uma vez que vazou o dado? Que incidente aconteceu? Né? O quanto foi grave esse incidente? Né? A adoção de mecanismos e procedimentos internos de proteção de dados. Né? Pô, eu estou protegendo bastante, fazendo um monte de coisa, estou protegendo tudo, estou fazendo todas as ações necessárias, planejadas e organizadas. Né? Diferente de uma pessoa que não fez nada. Foi relapso em relação a isso. Né? Foi relaxado. Né? A adoção de política de boas práticas de governança, né? Tem uma política de segurança de dados, né? Consigo fazer governança com as pessoas estão conscientes da importância de proteger dados, né? A pronta adoção de medidas corretivas, puxa, vazou dado rapidamente conseguir, né? Tomar ações corretivas, né? E a proporção entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, né? Então, quanto mais grave, maior a sanção, quanto menos grave, né? Menor a sanção. Então, é importante, pessoal. Não basta fazer a adequação, fazer o estudo, se eu não implementar, tá bom? Tem que fazer todo o estudo, toda a tarefa de casa, implementar e manter isso atualizado, tá certo? Porque se eu fizer isso, eu estou reduzindo a possibilidade de uma sanção muito grave, tá? Mesmo que vaze dado. Ninguém consegue garantir 100% de segurança. Ninguém consegue garantir 100% de segurança, tá bom? O Pentágono já foi invadido. Dados pessoais do Pentágono já foram retirados de lá, foram tornados públicos. Tá bom? Então, ninguém consegue 100% de segurança. Mas é importante que eu faça o máximo possível, mostre boa-fé, mostre vontade, mostre responsabilidade, tá certo? Para ter menos sanções caso haja um vazamento ou incidente que poderia causar um vazamento. Ok?
Ah, pessoal, Andrô, eu tenho um banco de dados aqui de 50 anos atrás, tem um monte de coisa, eu preciso pedir autorização para todo mundo agora, preciso fazer tudo isso agora, né? Para banco de dados formados antes da entrada da LGPD, tá? Não existe regra ainda, tá? Os dados, essas regras só valem daqui para frente, por enquanto, e a NPD vai estabelecer um processo de conversão progressivo, de adaptação da lei, tá bom? Então, a gente tem que fazer um programa de LGPD voltado para a situação daqui para frente. Vão ter meus dados coletados e tratados daqui para frente. Os anteriores, o banco de dados formado, também deve ter segurança, claro, que tem que fazer tudo isso lá atrás, mais rapidez possível, mas ainda existe um tempo para você fazer a conversão, adaptação, né, progressiva ali. Tá bom? Bem, vamos lá. A LGPD também pede 2 documentos muito importantes. O primeiro dele, né, que é consequência de todo o estudo, chama-se relatório de impacto, proteção de dados pessoais, né? Tá? Então, eu faço um levantamento de todos os dados pessoais que existem na empresa hoje, né? Qual é a função deles, qual é a justificativa para eles estarem lá, qual é o tempo de guarda desses dados, e como é que eu vou eliminar esses dados, faço um inventário de dados, tá certo? Depois eu defino quais dados realmente eu vou manter sobre minha tutela, sobre a minha guarda, sobre o meu tratamento, tá? Como é que eu vou manter esses dados, onde vão ficar guardados, como vão ser tratados, né? Quando vão ser eliminados, tá certo? E construir um relatório de impacto, né, com todos esses dados, todo esse estudo, né, vai formar um relatório de impacto da proteção de dados pessoais, tá? Então, como os dados estão sob guarda, né, como serão guardados, quanto serão guardados, quem vai manipular esses dados, tudo muito claramente definido, todas as regras, toda a parte de segurança, né, administrativa e técnica, toda vai para o relatório de impacto da proteção de dados pessoais, tá? É um documento grande que conta toda a história dos dados pessoais da minha empresa, tá? Não dá para ser igual para todas elas, é individual para cada empresa, né? Outra coisa que ela pede também chama-se plano de resposta e remediação para casos de incidentes, tá? Então, eu preciso tentar imaginar quais são os possíveis incidentes que podem ocorrer com os dados pessoais que estão sob minha tutela, sob minha guarda, da minha empresa, tá bom? Se vazar esse dado por aqui, o que eu faço? Se vazar por aqui, então ter planos, tá? Planos. Quem faz o quê, quando, o que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, quem é responsável por quê, quem tem autoridade para quê. Então, plano de resposta a incidentes. Tá bom? É incidente. Se houver um vazamento, eu já sei o que fazer imediatamente. Eu não preciso, né, reunir as pessoas e discutir o que vai ser feito. Então, eu crio um plano de resposta a incidentes e caso venha um acidente, eu já sei o que fazer. Todo mundo já sabe o que fazer. Todo mundo já está treinado, preparado para isso. Ok? E se a NPD pedir, seria necessário comprovar a eficácia desse programa. Tá bom? É necessário. Ela vai pedir. Tá certo? Ela vai pedir em algum momento. Tá joia? E a NPD vai fazer auditorias, né? Vai fazer auditorias nas empresas para verificar se esses 2 documentos estão sendo aplicados, o relatório de impacto, né? E o plano de resposta a incidentes. Tá joia? Então, isso vai ser auditado periodicamente, não sabe se quando, tá? Vai ser auditado. Então, trabalhando uma equipe de auditores, né? Especialistas nisso, que vão até as empresas, até as pessoas, né? Que tiverem dados pessoais guardados e vão auditar esses 2 documentos, tá bom? Como está sendo implementado esses 2 documentos. Então, não é igual os documentos de segurança do trabalho, por exemplo, que a gente faz lá ITCAT, PCMSO, PPRA, a gente faz, né, alguém faz, deixa lá e ninguém nem lê aqueles documentos, tá certo? Um PASE, por exemplo, que é um plano de ação em situação de emergência, que é necessário treinar as pessoas e nem as pessoas nem treinam às vezes. A LGPD não, tem que estar implementado na prática, tá bom? Implementado na prática. Beleza. Evandro, mas quando essa lei começa a funcionar? Tá? Na verdade, já está funcionando, né? Ela começou a funcionar no dia 1º de agosto de 2020, né? E por questão aí da epidemia, as sanções da NPD, as multas, né, as sanções que a gente viu ali atrás, né, começou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2021. Estamos a menos de 2 meses e meio, né, do início das sanções, começa a vigorar as sanções, tá certo? Gente, estava pesquisando dados na internet, os dados que tem na internet dizem que no Brasil apenas 15% das empresas implementaram a LGPD, se adequaram à LGPD. Isso é muito grave, isso é muito complicado, tá bom? Não se faz isso de uma hora para outra, tá? As empresas têm que trabalhar com isso, não tem jeito. Essa é uma realidade, tá ok? Eu não falei para vocês por que surgiu a LGPD no Brasil. A LGPD é uma lei parecida com essa, existe no mundo inteiro. Os grandes países comerciais no mundo inteiro já têm uma lei como essa. E alguns investidores tinham medo de vir no Brasil investir no Brasil porque tinha medo dos dados deles fossem vazados. Pessoas muito ricas, muito poderosas, né, tinham medo que os dados deles pudessem vazar.
tá bom? Houvesse compartilhamento ilegal dos dados. Tá joia? Então, houve uma pressão internacional para que o Brasil tivesse uma lei também de proteção de dados, e apareceu aí a LGPD. Vamos lá? Opa, travei aqui? Tá? Beleza, vamos então à parte prática, né? Até agora a gente falou a parte teórica, vamos à parte prática, né? O que eu devo fazer para me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual é a regra? Tá? Isso a norma não... Evandro, tá mudo, tá mudo. Ah, voltou aqui, tá desligado o microfone. Desde quando tá, cara? Faz tempo? Não tô te ouvindo. 30 segundos só da hora que eu te falei, foi rapidinho. Maravilha, então. Tá? Vamos lá, então. Estão vendo aqui? Vamos lá, então. Vou ter um slide aqui, então, tá certo? O que devo fazer para me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, a lei não fala como fazer, tá bom? Não fala como fazer, tá? Eu vou dar para vocês aqui algumas dicas aqui, algum caminho a ser seguido, tá? Que é a parte prática, né? Essa parte prática, que eu vou mostrar para vocês, ela está baseada no Guia de Boas Práticas da Lei Geral de Proteção de Dados do Comitê Central de Governança do Governo Federal, tá bom? Então, não estou falando do nada. Está baseado nesse guia aqui, tá joia? A referência a esse guia aqui. Tá? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos, né? Alinhamento com a direção, formação do Comitê de Proteção de Dados, treinamento do comitê, elaboração de inventário de dados pessoais, análise crítica dos dados inventariados e a definição da política de segurança de dados, análise de risco de segurança e privacidade, apresentação dos termos de uso de política da felicidade para aprovação da direção, adequação de contratos, impacto de proteção de dados, relatório, né? Resposta a incidentes, é publicação. Vamos lá, primeiro, alinhamento com a direção, né? Conscientização da direção, definição do escopo do trabalho, o tamanho, a abrangência do trabalho, né? E a definição do comitê de proteção de dados, né? E definição de prazos. Então, são algumas coisas que têm que ser feitas, né? Gente, conscientizar a direção. Não pode ser mais como era antigamente, não posso mais guardar esses dados. Tá joia? Eu tenho um cliente que guarda contrato de propriedade ou locação de imóveis, sem necessidade. Só para provar que aquele cara é o titular, que ele mora naquela casa, sem necessidade, tá certo? Foi o presidente que ele não pode mais guardar cópia disso aí. É um risco muito grande guardar cópia disso aí, ok? Tem informações ali, né, de valor da locação, valor da compra do imóvel, né, dados sensíveis que pertencem ao titular, tá ok? Falando, eu vou morrer, mas vou ficar assim. Não adianta, gente. Conscientizar a direção é fundamental, tá certo? Definir o tamanho do trabalho, o escopo do trabalho, tá? Definir quem vai ser formar o comitê de proteção de dados, 2 ou 3, 4 pessoas, depende também da empresa, tá? Um comitê importante, e definir prazos, tá? Depois, formar o comitê, né? Cabe ao comitê acompanhar os trabalhos de adequação e decidir em nome da empresa, sob a tutela da direção, eles decidem formar bem a empresa, mas com o apoio da direção, né? Responder pela proteção de dados da empresa e sua atualização, né? O que eles vão definir, o que vai ser guardado, quanto tempo vai ser guardado, onde vai guardar, qual tratamento vai ser dado, qual vai ser feito, o que vai ser eliminado. O comitê cabe decidir pela empresa, tá bom? Sobre isso. Treinar o comitê, né? Um treinamento de 4 horas normalmente sobre a LGPD, para quem tem conceito, né? Conheça todos os conceitos, é a forma que a LGPD exige que seja feito o tratamento de dados. Depois, a parte muito pesada, que é inventariar os dados pessoais da empresa, é tirar uma fotografia do hoje, como é que estão, que dados que existem na empresa, pessoais que existem na empresa hoje, onde estão esses dados, como eles são coletados, como eles são guardados, quem tem acesso a esses dados, por quanto tempo eles são guardados, quando eles são eliminados, de que forma são eliminados, né? Então é importante, né, a gente reunir com todas as áreas da empresa, todos os processos, isoladamente, e inventariar, né, todos os dados, tá certo? Gente, existem dados pessoais que vocês não imaginam que dados que existem, né, que a gente não sabe muitas vezes, tá ok? Então, inventariar, levantar quais são os dados pessoais que existem, né, e como estão sendo tratados na empresa, né? Depois, análise crítica dos dados inventariados, né, e definição da política de privacidade. Nessa etapa, a gente vai olhar cada dado, o comitê vai olhar cada dado, vai decidir
Esse dado é importante? Justifica citar esse dado aqui? Né? Como vai ser feito esse dado? Vai ser coletado, de que jeito? Guardado aonde? Tratado de que forma? Então, vai decidir, né? Tudo que a gente levantou, né? Não, esses aqui nós vamos eliminar, vamos deixar de coletar, vamos eliminar, vamos informar as pessoas que a gente eliminou esses dados que estavam aqui, né? Vamos decidir, efetivamente, o que vai ser feito com cada dado que está ali. Ok? Definir uma política de segurança de dados, né? Uma política, troca de senha, uso de pendrive, né? Acesso a arquivos, quem tem acesso a cada sala, arquivos físicos também. Definir a política de segurança de dados, né? Regras, né? Para garantir a segurança de dados. Fundamental isso. Uma política. Depois, a análise de risco, né? O que é um risco, pessoal? Um risco, na verdade, é uma equação matemática, né? É a razão de uma probabilidade de um vazamento acontecer, vezes o impacto acontecer. Então, pega cada dado que a gente vai guardar lá, antes de guardar, né, e calcula o risco, né? Qual é a probabilidade desse dado vazar? Opa, alta, média ou baixa, né? E se ele vazar, qual é o impacto? Alto, médio ou baixo, né? Se é baixo, ele é desprezível o risco. Se é baixo, médio, ele é moderado. Se é alto, ele é crítico, né? Esse risco é crítico. Então, preciso tomar muito mais cuidado com esse dado. Tá certo? Né? Normalmente, os dados sensíveis, né, de preferência sexual, né, de religiosa, política e tal, tudo mais são dados sensíveis, né? Normalmente, os sensíveis, né, têm risco muito alto, né? Um risco muito alto. Tá certo? Pelo impacto que causam. Tá joia? Depois, definir os termos de uso e política de privacidade para a aprovação da direção, né? O que é isso? O termo de uso e política de privacidade, né? Informar, o que nós vamos informar nos contratos, né? Vem acessar meu site, o que vai ter de informação, né? Tem que avisar esse cara, olha, você está deixando dados pessoais aqui, eu vou usar para tais funções, para tais determinadas, você aprova isso, você concorda com isso, né? Concorda com isso? Né? Então, política de privacidade, né, para aprovação da direção. Adequação de contratos, todo tipo de contrato de relação comercial. Gente, contrato de trabalho, uma relação comercial. Eu presto um serviço para a empresa, sou empregado da empresa, presto um serviço para a empresa e recebo salário. Relação comercial. Tem que ser revisto os contratos de trabalho. Contrato com fornecedores de serviços ou de materiais, pessoas físicas. Tem que rever. O pedido de compra é um contrato de negócio, de compra. Tá certo? Tem que rever. Contrato com os meus clientes, né? De compra e venda com clientes. Tem que ser todos revistos, tá bom? Adequados ao LGPD. Aí eu venho e crio um relatório de impacto e proteção de dados, que eu vou dizer tudo que foi feito, tudo que foi levantado, inventariado, tudo que foi feito e decidido e que vai ser implementado na empresa. Esse relatório é um relatório grande, que é um resumo de todo esse trabalho que foi feito para trás até agora. Ok? Depois, o procedimento de resposta a incidentes. Né? Desenvolvimento, avaliação e validação de um procedimento de resposta a incidentes. Esses dois documentos são auditados posteriormente pela NPD. Ok? Então, se acontecer vazamento, o que eu faço especificamente? Então, tentar prever todas as possibilidades de vazamento, né, de compartilhamento ilegal de dados, e o que eu faço caso aconteça, caso ocorra. E por último, né, a publicação, né, tornar público o que foi decidido, tá certo? A gente treina todos os colaboradores da empresa a respeito das ações previstas no relatório de impacto, no procedimento de incidentes, tá bom? Treina todo mundo, né, destacando a responsabilidade de cada pagar na parte envolvida e as medidas cabíveis, né? Então, todo mundo tem que estar ciente da responsabilidade dele em relação aos dados pessoais, né, dos titulares. E apresentar essa documentação toda para a NPD, né? Tem que apresentar essa documentação toda para a NPD, né? Fazer o registro dessa documentação toda lá na NPD, né? Tornar pública. E chegamos na parte final. Chegamos nas dúvidas. Vamos lá, pessoal? Deixa eu retornar aqui para ver vocês. Quais são as dúvidas? Oi, Evandro. Oi. Tudo bem? Ô, Vanessa, tudo bem você? Oi, Evandro, eu quero perguntar a hora que você falou assim que tem que saber fazer boas senhas. O que é boas senhas? O que seria boas senhas? Vamos lá. Boas senhas que tem, a gente tem números e letras, maiúsculas e minúsculas e alguns símbolos, tá? E alguns símbolos, né? Todas elas na mesma senha, tá bom? Tem regras para isso, Vanessa, eu não esqueci de falar agora quais são as regras exatamente, mas com a combinação de letras e números, letras maiúsculas, minúsculas e alguns símbolos, tá? Formar uma boa senha. Tem tamanho para isso, existe uma regra para isso, tá? O Luiz poderia te falar melhor sobre isso, eu não tenho muito
para te falar agora nesse momento, mas é a combinação dessas coisas, tá? Números e letras, maiúsculas e minúsculas, tá? E algumas coisas mais. Para a gente ter certeza que a senha está segura, é isso? Sim, sim, com certeza, tá? Mas, né, senhas muito fáceis, né? Minha data de nascimento, nome do cachorro, número do telefone, né? As pessoas, são as mesmas que as pessoas testam para poder invadir algum sistema, tá certo? Então, existem boas práticas de senha, na verdade, tá bom? Não é só boas senhas, boas práticas de senhas, né? Então, obrigar as pessoas a cada 90 dias a trocar de senha, isso é importante. Porque, por bem ou mal, a gente acaba compartilhando senha com as pessoas. Acaba falando, não, entra com a minha senha, pode entrar aí e tal, tudo mais. Isso. Então, se trocar a senha periodicamente é uma boa prática também. Obrigada, Evandro. As ordens. Vamos lá, mais gente? Essa LGBT aí é obrigatório para as empresas? Para toda pessoa física ou jurídica que colete, retenha e trate dados pessoais. Tá bom? Qualquer tipo de empresa, de qualquer área, de quase qualquer setor, né? Quem que está, teoricamente, isento de coletar dados, de tratar dados LGPD? Um hospital. O hospital não precisa de autorização para coletar dados pessoais, tá certo? Tá bom? Para atendimento. Mas os funcionários do hospital, sim. Os dados pessoais do funcionário, dos fornecedores, pessoas físicas, sim. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Toda empresa está obrigada a tratar LGPD. Toda Nem ela. na usina que a gente usa para fazer os cadastros, quando o funcionário vai entrar, essas coisas, a gente precisa tudo isso daí. Tem que ter. Muito. Precisa muito. Muito, muito, muito. Né? Lembra as sanções ali, né? Quem tem poder aquisitivo maior, as sanções são maiores também. Tá? Todo mundo que tem dados, coletou dados de pessoas físicas, coleta dados de pessoas físicas, né? Guarda esses dados e trata esses dados, tem que ter para aplicar a LGPD. Obrigatoriamente. Vamos lá, gente? Fique à vontade. Oi, Evandro, boa noite. Rodrigo, tudo bem? Essas empresas que ficam ligando pra gente toda hora, que tem esse número chato, isso daí vai acabar, então, teoricamente. Você tem que pedir para a exclusão dos seus dados, tá bom? Eu quero que você exclua os meus dados definitivamente ou fazer uma denúncia para a NPD. Tá bom? Entendi. Tá? Mas vamos lá. Existem casos e casos, tá bom? Lembra que tem alguns casos que estão protegidos ali pela garantia do crédito, tá bom? Mas assim, para quem? Os bancos costumam vender dados pessoais para empresas de cobrança, empresas jurídicas, né, de advogados, né, que ficam cobrando você depois. Eles vendem. Você tem uma dívida de 10 mil reais com eles, fala, me dá R$1.000 aí que eu vou te entregar uma dívida de 10 mil reais aqui, o cara tenta negociar com você para receber 5 e ganhar dinheiro com isso. Então, você tem direito de falar, eu quero que você exclua esses dados pessoais. E denuncia, se necessário, tá bom? André Sala, André, tudo bem com você, André? Joia, Evandro, como é que tá por aí? Graças a Deus, prazer. Falando mais devagar, hein? Deixa eu aproveitar o espaço e fazer uma pergunta para você. Você comentou que existe já precedentes disso daí no mundo em relação a essa legislação, né? Que é um assunto meio atual, contemporâneo, né? A legislação de 2018, especificamente. Tem algum país em especial que isso foi inspirado? A gente lembra que em 2006 teve aquele escândalo todo da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, vazamento de dados, fraudes eleitorais, inclusive, né? Todo aquele alvoroço, inclusive no Senado, com os presidentes do Facebook, do Google, depoimentos e tal. Foi inspirado em alguma coisa que surgiu daí ou é algo nacional, brasileiro mesmo? Não, André, é internacional. Né? Existe todo um processo de pressão no Brasil para fazer essa lei, tá certo? Ele está inspirado em leis internacionais, né? Existem leis internacionais, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, toda a Europa, né? Tem essa lei, uma lei parecida com essa, tá? O europeu todo tem. E está baseado nessas leis também, tá certo? Ela não foi tirada do nada, não. Agora, não existe uma lei específica, falar essa aqui foi a base para LGPD, tá? Mas perceba o seguinte, os vazamentos que tiveram aí em todo mundo, o primeiro passo foi a empresa comunicar, houve vazamento. O Facebook disse, houve vazamento. Tá certo? Então, responsabilidade. Né? Houve vazamento, reconheço que vazamento existe e vou comunicar rapidamente isso. Quando se comunica as pessoas, né, imagina, o vazamento do cartão de crédito seu. Houve em Minas Gerais, da BMG, vazamento de cartões de crédito de 30 milhões de pessoas. Não, 30 milhões não, minto, desculpa. 33 milhões de pessoas, o vazamento de cartão de crédito, tá? Dados de cartão de crédito, do Banco BMG, tá?
Eles rapidamente foram à imprensa e disseram, vazou os dados. Nós temos consciência disso, estamos tratando isso já. Tá ok? Isso foi em 2019. Tá joia? Então, importante é você ter um plano de emergência, emergencial, né, para incidentes, você tratar isso com responsabilidade, tornar isso público rapidamente. Quando torna público os dados vazaram para todo mundo, o impacto é menor, concorda? Por isso, as pessoas tomam alguns cuidados adicionais. Tá joia? Então, ninguém costuma mais... Opa, legal. Desses titulares vazou dados, né? Então, vou tomar cuidado para não vender nada para ninguém, né? Porque cartão de crédito durante um período e tal, tudo mais. Então, toma-se com alguns cuidados especiais. Se você omite isso, você guarda isso para você e não torna isso público, né? As pessoas podem usar esses dados tranquilamente, que estão preservados pela sua omissão. Ok? Respondi, André, essa pergunta? Não, perfeito, respondido aí tudo aí. Você está onde? Eu estou na minha casa agora, Novo Horizonte? Novo Horizonte. É. Legal, maravilha. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. Qual é a dúvida mais burra? Fala se é importante ler os termos de uso dos É muito aplicativos. importante. Né? Eu costumo brincar, a pessoa fala que a dúvida mais boa é que você leva para casa, né? Podia perguntar, tinha dúvida, podia perguntar, a pessoa estava para responder, e não pergunto, por vergonha, né? Willis, quer falar? Oi, Evandro, bom? Tudo bem você? Ô, Evandro, no caso, o WhatsApp em si, ela tem muitas informações, é como se fosse, bem dizer, praticamente hoje se gira em torno do WhatsApp, dados bancários, dados pessoais e tudo quanto é informação. Neste caso, onde recorrer, se acontece, como que a gente vai descobrir se esses dados saiu daí ou não? Vamos lá, deixa um tempo que não foi falado aqui agora, muito importante vocês terem perguntado isso, tá bom? Existe um caso aqui específico, criptografia, né? O WhatsApp diz que todos os dados são criptografados, tá ok? Eles garantem a segurança por criptografia. Tá? É importante o seguinte, né? Quando eu uso criptografia para anonimizar um dado, se eu tenho uma chave que pode converter isso de volta, isso não está anonimizado, tá bom? Mas o WhatsApp garante a criptografia dos dados, tá bom? Sim. De novo, né? Tudo que eu compartilho via celular, via foto, isso é, né, tudo está na LGPD. Tá? Não é só o dado que foi, entrei com a senha lá, consegui acessar a rede do cara e tirar de dentro. Não. Qualquer vazamento de informação, cara, qualquer compartilhamento ilegal de informação, de dado, tá? Já cai na LGPD. Já responde a LGPD. Vamos lá? Ah, bacana. Cuidado, né? Compartilhamento de dados via WhatsApp, você consegue garantir que o WhatsApp não vai vazar. Mas você não consegue garantir que a outra ponta não vai compartilhar. Tudo bem? Compartilhamento de dados é uma coisa problemática. Eu preciso garantir agora que todos os parceiros que estão sendo compartilhados, os dados pessoais que eu tenho, né, têm capacidade de garantir a segurança desses dados. Que esses dados não serão compartilhados ilegalmente. Tá bom? Então é importante isso. De novo, contratos devem ser refeitos. Ações devem ser repensadas. Dados devem ser repensados, né? Reavaliados. Ok? Se eu compartilho dados com alguém, tem que ver essa relação como é que está, tá? E que a outra parte garante. Ok? Se ele não garante a segurança, eu não posso compartilhar mais. Que quando eu compartilho dados com alguém, eu estou autorizando a pessoa a usar esses dados, tratar esses dados. Então, se elas vazarem, eu sou responsável por isso. Eu pago por isso. A sanção é minha. Claro que não é só minha, né? Compartilhada. Assim como se houver um dado vazado que tem uma consequência muito grande, um impacto muito grande, né? O controlador, que é a empresa como um todo, né, vai sofrer com isso. Mas todo mundo na cadeia também sofre, né? Vazou por quê? Vazou porque o fulano de tal, né, o operador lá, né, não foi capaz de garantir a segurança. Não seguiu uma regra da qual não foi implementada no relatório, ele foi treinado para isso, ele não seguiu a regra. Tá? Ele está sujeito também às sanções administrativas e legais. Ok? Evandro, tem uma pergunta. Fala, Carla, pode ficar à vontade. Tudo bem? Tudo bem você? Obrigada, viu?
pela oportunidade de transmitir esse conhecimento para todos nós. Muito obrigada mesmo pela participação dos nossos egressos, né, nossos alunos, nossos convidados. Muito obrigada. É um prazer, viu? Evandro, então, eu, enfim, leiga, né, no assunto, vou perguntar se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Para recapitular, então, é necessário, né, que as empresas, independente, né, da instituição, empresas ou instituições, né, ou pessoas físicas que utilizem dados, né, seja online, seja offline, que ele realize um plano de gerenciamento dessas informações, né, subsidiado por essa legislação específica e também pela particularidade do negócio, do empreendimento. E é isso mesmo, né? Sim. E esse plano de gerenciamento vai ser realizado por um comitê, né, interno, né? Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser 3, pode ser 10. Entendi. Depende da empresa, né? Depende do segmento, dos dados que estão sendo... Do tamanho da empresa, da complexidade dos dados que existem, de tudo isso. Sim. E aí, serão nomeados, né, a nível médio, geralmente ali o operacional da instituição, um responsável que ficará responsável pelo gerenciamento desses dados específicos, né? Isso, não é o comitê vai fazer o plano de gerenciamento. Isso. O comitê vai ajudar no estudo todo inicial, tá certo? Na avaliação dos dados que existentes, o status quo da empresa, né? Que tem de dado na empresa hoje, o inventário de dados pessoais, tá certo? Sim. Em todo o processamento desses dados, a decisão sobre esses dados que vai ser feita e tal, tudo mais. Tudo isso tutelado pela direção, tá certo? Sim. Depois ele vai montar esse plano todo de dados, né? De proteção de dados. O plano de incidentes também. E aí, a implementação desses dados, né, cabe às pessoas da empresa, tá certo? Perfeitamente. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante na fala do professor Evandro, né, além de todas as informações que realmente, para mim, né, como não é minha área, foram muito importantes, e o professor Evandro falou o seguinte, pessoal... muitas empresas têm medo, né, de investir com as empresas brasileiras ou, né, com os brasileiros de uma forma geral, porque tem medo dos seus dados vazarem. Então, você professor Evandro, vê essa legislação agora, né, como uma oportunidade de crescimento para o nosso país? Vai gerar confiança nas empresas do exterior, né, para os investidores, tá certo? Perfeitamente. A implementação dela, as sanções dela, gera confiança para o investidor estrangeiro vir investir no Brasil, tá? Isso é muito claro. Deu start, que startou essa lei no Brasil, foi justamente isso, né? Grandes investidores querendo investir no Brasil e falam, mas vou investir lá, não tem segurança nenhuma, que os dados não usarão, tá certo? Mas estarão expostos a uma situação impactante, tá? Então, foi o que aconteceu, né? Forçou-se a concepção dessa lei, né, e a colocação na prática nela. Então, na realidade, é uma grande oportunidade. Com certeza. Toda mudança, né, é delicada, toda mudança é difícil, é uma adaptação, né, mas se faz necessário, né, professor? Com certeza, né? O impacto é muito grande, o trabalho é muito grande, tá certo? O trabalho inicial é muito grande. Uma mudança cultural. Mudança cultural não se compra no supermercado, não se compra no açougue. Conscientização não se compra no açougue. É isso, né? Não tem ali, dá um quilo de conscientização aí, não tem isso, tá certo? Tá? É um trabalho de treinamento, de conscientização, de fazer as pessoas enxergarem a importância disso, né? Não é botar a goela abaixo, também. As pessoas têm que enxergar a importância disso. E cada um assumir a sua parte, tá bom? Ser responsável por isso. Então, é um problema sério hoje a implementação? A implementação hoje é um problema ainda para as pessoas, né? Mas também é uma oportunidade de mostrar que a minha empresa é séria, é responsável, e dar garantias para quem quiser investir na minha empresa. Quem quiser ser meu cliente, ou quiser ser meu fornecedor, ou quiser ser meu colaborador, né? Garantia de que o dado dele está seguro, né? E corre muito menos risco de ser vazado. Sim. Ok? Perfeitamente. Alguma outra pergunta para o professor Evandro, pessoal? Até hoje eu estava com o Renan França, né? Ele está aqui. Está aí o Renan? Tá, ele falou, nossa, professora, fantástica esse tema. O Gabriel perguntou, qual é a penalidade para uma empresa que descumpre a LGPD? Vamos voltar lá de novo no slide da penalidade. Isso, Gil. Vou voltar no slide da penalidade lá. Foi o Gabriel, né, que perguntou? Quem perguntou?
Sim, o Gabriel. Gabriel, tá aqui, ó, no slide, né? Tá certo? Né? Mas uma advertência, né? Diz uma advertência, uma multa simples de 2% do faturamento da empresa até o limite de 50 milhões de reais, uma multa diária, uma possibilidade de publicação da infração, então, pública isso, tá certo? Bloqueio dos dados pessoais envolvidos, só aqueles que vazaram, efetivamente, a NPD pode fazer na sua empresa. Ela pode eliminar os dados pessoais envolvidos, tirar do seu poder, da sua tutela, da sua guarda. Pode suspender parcialmente até 6 meses o banco de dados envolvidos, o banco inteiro, tá certo? E pode proibir, né, total o exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados pessoais. Né? Pode proibir você de recoletar e tratar dos dados pessoais. Tá bom? As sanções são todas essas aqui. Podem ser qualquer uma dessas aqui. Tá bom? E o que define isso, né? A gravidade da infração, a boa-fé do infrator, né? Se houver uma vantagem obtida com a infração, as condições econômicas do infrator, a reincidência ou gravidade do dano causado, a adoção de mecanismos e procedimentos internos para a proteção de dados. Você está tratando bem? Se você fez a lição de casa ou não, tá bom? Adoção de políticas de boas práticas de governança, pronta adoção de medidas corretivas, né? Se você tomou alguma ação imediata no vazamento, e a proporção entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, tá bom? Então, quanto maior, né? Quanto menos coisas você fez daqui, mais a hora a multa, as sanções aplicáveis aqui. Ok? Pessoal, nós vamos poder compartilhar esse material depois, né, Carla? Com o pessoal, sim, né? Sim. Evandro, nossa conversa hoje à tarde, não sei se eu estou equivocada, esse plano de gerenciamento, ele tem que ser aprovado por alguma instituição específica? Tem que ser enviado, registrado na NPD. Eu mando para a NPD que diz que vai avaliar e vai vir em algum momento, né, validar isso na sua empresa, tá bom? Auditar. Entendi. Então, esse plano, ele é obrigatório, ele faz parte do processo. Obrigatório, tá na legislação. Entendi. Tá previsto na legislação, tá previsto. Entendi. Então, independente de uma MEI, ou uma micro, uma GAN, enfim, eu tenho que fazer esse plano. Sim. Pode ser uma pessoa física. Pessoa física, eu sou um pedreiro, sou um carpinteiro, e tenho um cadastro dos meus clientes Sim. aqui, dados pessoais, tá bom? A lei diz que eu tenho que fazer tratamento. Não Olha a basta- pertinência do que o professor Evandro está passando para nós hoje, pessoal. Isso. Olha Não a basta pertinência fazer o desse plano. assunto. Não basta fazer o plano, tá, Carla? Tá? Tem que fazer o Tá. plano e implementar. Entendi. Fazer Porque o plano, legal. passar pela aprovação, após a aprovação, ou não? Não precisa aprovar. Eu faço o plano e implemento. Eu só informo o NPD. Estou fazendo essas ações. Ah, entendi. Tá, entendi. Eu levantei todos esses dados, né? Estudei todos esses dados, decidi essas coisas aqui, tomei essas ações, defini essas ações, as responsabilidades, as autoridades, fiz tudo isso aqui, estou implementando isso. Entendi. Ok? Eles não vão avaliar aquilo e falar isso está certo ou está errado, não é isso. Tá bom? Ah, entendi. Posso definir ações muito fortes e ações fracas, eu posso definir. Fazendo alguma coisa, estou fazendo. Agora é importante definir, eles vão avaliar depois se eu fui relapso demais, se eu fui brando demais ou se eu fui forte demais, isso está correto, a intensidade está correta ou não. Eles têm capacidade de julgar isso depois. E o professor falou uma coisa, pessoal, que é assustadora, né? Apenas 15% das instituições se adaptaram a essa legislação. Só isso. Só isso, é assustador isso. Eu acho que é muito ainda, 15%. Eu acho que é menos ainda, acho que é. Oi, Willis, falou alguma coisa, Willis? Evandro, para a adaptação da LGPD, como que funciona? Vamos supor, para as empresas, muitas empresas são novidades. Para a implementação disso aí, existe uma assessoria, vamos supor, no mercado de trabalho, essa é uma novidade. Vamos fazer uma assessoria para adaptar as empresas, para falar, você vai fazer isso e aquilo para se adaptar. Existe isso? É a assessoria que fala para a empresa? Sim, existe. Eu atualmente estou fazendo a adequação da LGPD em 3 empresas, estou fazendo. Tá certo? Em Porto Ferreira, em Produção e em Campinas. 3 empresas eu tenho. Tá bom? Que eu faço a adequação hoje. Ok? Mas porque... Não estou aqui vindo defender serviço, não, tá bom, pessoal? Inclusive, dei a receita para vocês, né? Não dá para ser mais claro do que aquilo. Tem 12 passos lá. Seguir aqueles 12 passos seria o ideal, tá? Digitei qual é a fonte. Diz que é o guia de boas práticas de LGPD que está lá no Ministério da Digital, lá, do Brasil Federal. Certo? Tem a fonte, inclusive, lá para vocês verem. Tá? Então, além de falar da parte teórica, eu dei ainda a dica para vocês. Ó, façam isso, esse é o caminho. Dá para fazer pessoalmente na empresa? Talvez sim, né?
tá certo? Depende da competência das pessoas, do tempo das pessoas. Eu tenho feito esse trabalho em empresas de 30, 40 funcionários e tem sido previsto 120 horas de trabalho, tá bom? 120 horas de trabalho. Esse aqui, ó. Aqui, bacana. Igual a gente trabalha igual certificação digital, é muito os dados, até a biometria do responsável, e é a primeira vez que eu ouço falar do LGPD. As unidades. Então, imagina, né? O cara falou aqui agora, né, no chat, falou, muita gente nem sabe dessa lei. O cara acabou de comentar aqui no chat, né? Tem muitas pessoas que nem sabem dessa lei. Tem noção, não tem. Tá certo? Já tá aí na cara para começar as sanções, né? As sanções já vão iniciar já, tá? Então, eu tenho previsto para empresas desse porte, 30, 40 funcionários, são distribuidores de energia elétrica, né? São pequenas empresas, tem ali entre 3 mil e 5 mil consumidores, né? Pessoas físicas, normalmente. Fala em 15 dias para adequação. Desde o início do inventário dos dados até a formalização dos relatórios e o treinamento das pessoas. 15 dias de trabalho. Não é 15 dias corridos, não. 15 dias de trabalho. De 8 horas por dia. Tá bom? É bastante complicado. Tá? Amanhã mesmo estou em Porto Ferreira. Centro lá, pessoal de recursos humanos, do SESBIT, do financeiro e da contabilidade para poder mapear os dados, inventariar os dados que tem lá. E sem dados que a gente nem imagina, viu, gente? A gente nem imagina que tenha. Tá bom? A gente nem imagina. Ó, perguntas? Ninguém mais? No chat tem alguma coisa, Klein? Cara. Não, Evandro, só a colocação da Carlinha mesmo, né? Mas é isso, né? Provavelmente muitas não fazem nem ideia. Sim. Como é que nós podemos compartilhar esse material com o pessoal, Carla? Podemos sim. Faz por e-mail? O Luiz, ele gravou para nós, né? E aí a gente compartilha o link, pode ser assim, professor? Pode sim. Pode? Pessoal, no final do material, na última página do material... Você quer compartilhar também os slides ou não? Os slides também? Sim. Os slides. Tá bom? Ótimo. Então, a gente pode mandar para os alunos, né, professor? A maioria está com você, aí os convidados, né, tem o meu contato, o seu, né? É só entrar em contato conosco que nós mandamos, pode ser? Legal, combinado. Perfeito. Combinado. Tá? A última página do slide tem meu telefone e meu e-mail lá, se alguém quiser ter alguma dúvida também, eu estou à disposição, gente. Eu não tenho, assim, esse negócio, frescura de ficar guardando informação, escondendo informação, não. Tá? Se puder ajudar, eu ajudo mesmo. Tá? Não tem segredo, não. Tá joia? Eu acho que a capacidade profissional não tá nem esconder informação. Tá? Então, pelo contrário, compartilhar e mostrar que é competente. Tá joia? Foi um prazer mais uma vez, Clara. Agradeço você, seu convite. Eu que te agradeço. Tá muito. Tá? Muito mesmo. E... Aqui, ó, grande palestra, Evandro, Willis, a Carlinha falou ótimas informações. Muito obrigada, professor. Parabéns. Tá bom? Gabriel, ótima palestra. O Robson, foi um prazer estar com vocês. Gabriel, agradecendo. Muitos fãs aqui, professor. Maravilha. Meus amigos, por isso, eles são bonzinhos. Não é? Então, tá bom, gente. Boa noite. Boa noite, Evandro. Um abraço, muito obrigada. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.